O nosso quadro Vem de Carona já está no ar, quando chove muito aqui em Chapecó, no dia de hoje, essa gravação do nosso quadro Vem de Carona. E quem embarca conosco nessa edição, já estou aguardando aqui, é o Dr. Ali Hassan. O Ali Hassan é geneticista, uma especialidade da medicina que trata sobre a genética humana. E a gente vai entender um pouco melhor sobre esse trabalho e a importância desse profissional, que inclusive é bastante raro se a gente for levar em consideração no Brasil. São menos de 400 profissionais nessa especialidade. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho de um médico geneticista. Então embarque com a gente já já. Dr. Ali Hassan aqui no Vem de Carona conosco. Vem de Carona com o Clique RDC. Oferecimento Kaiu Mitsubishi Motors. For you, for new life. Bom, já aqui comigo o Dr. Ali Hassan. Seja bem-vindo ao nosso Vem de Carona. Obrigado, Jusney. Vamos falar um pouquinho sobre essa especialidade da medicina, um tanto que raro aqui no Brasil, né? A especialidade da genética médica é a especialidade mais rara aqui no Brasil. Então, é a especialidade que menos profissionais têm em todas as áreas médicas. Tanto aqui em Santa Catarina quanto em outros estados. A gente sabe que tem algumas cidades com concentração maior de geneticistas. Por exemplo, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio, mas de forma geral ela é muito rara em estados e em cidades. Aqui em Santa Catarina temos poucos profissionais, temos profissionais em Florianópolis, em Joinville, Blumenau e aqui, ou seja, é muito raro o especialista e muito rara as doenças genéticas. Então tem uma especialidade rara para doenças raras. Mas tem uma importância muito grande, é uma especialidade que dá para se dizer que ela está inserida em basicamente no diagnóstico, no tratamento de quase todas as doenças que afetam a população, né? Vamos dizer, ela está inserida em todas as especialidades médicas e em todas as idades, desde antes do nascimento até as pessoas já idosas. Ou seja, a gente tem doenças genéticas que podem ser identificadas, diagnosticadas durante o desenvolvimento fetal. O médico assistente, o ginecologista, muitas vezes identifica algumas alterações nos exames morfológicos, principalmente no ultrassom morfológico, algumas malformações que orientam que o feto pode ter alguma doença genética que pode ser até confirmada durante a vida gestacional. Tem outras doenças que a gente vai diagnosticar ao nascimento, principalmente, por exemplo, no teste do pezinho. Muitas pessoas não ligam. Então, a gente não se dá conta, mas quando você faz um exame morfológico, né, quando você faz o exame do teste do pezinho, né, após o nascimento, isso tudo já se trata de genética. Sim, exatamente. Por exemplo, se a gente vai falar do teste do pezinho, a maioria das doenças analisadas são doenças genéticas. Então, temos a doença do fenilcetonúria, é uma doença genética metabólica tratável, que é identificada, diagnosticada no teste do pezinho. Temos, por exemplo, a deficiência de biotinidase, uma doença genética identificada no teste do pezinho. Temos a fibrose cística, que é uma doença genética identificada no teste do pezinho. Claro, são exames iniciais que depois você vai confirmar. Você vai ter a suspeita, depois confirma. Mas todos são doenças genéticas que muitas vezes a gente não liga que são doenças genéticas. Então, praticamente quando está avaliando teu filho recém-nascido, está avaliando para a maioria das doenças que está analisando ali são doenças genéticas. De uma forma bem leiga, dá para se dizer que a genética ela tem um papel importante na prevenção, mas principalmente também no diagnóstico e tratamento. Diagnóstico, né? E tratamento. Então, o médico geneticista vai estar atendendo uma gama de pacientes e vai trabalhar sobre avaliação, diagnóstico, tratamento, segmento de pacientes já com sintomas. Vai trabalhar no que a gente chama avaliações pré-doenças, por exemplo, quem tem uma história familiar de algumas doenças, principalmente aquelas de início na vida adulta, principalmente algumas doenças neurológicas. Quando você tem uma doença genética, ou seja, vai trabalhar no diagnóstico antes do início dos sinais
e sintomas, e vai trabalhar também na questão da prevenção, principalmente algumas síndromes de predisposição ao câncer, com risco para desenvolver câncer ao longo da vida. Você vai trabalhar na questão também na prevenção, ou algumas outras doenças, por exemplo, cardíacas, ou riscos para algumas complicações cardíacas, principalmente quando tem uma história familiar. Ou seja, vamos trabalhar no diagnóstico, no tratamento, no diagnóstico pré-sintomático, ou seja, antes de aparecer sintomas nos pacientes, principalmente quem tem história familiar de doenças de início mais tardio, e na prevenção também. Agora, qual o principal, não sei se é esse a melhor forma de perguntar, o melhor ou o maior quadro clínico com maior possibilidade de diagnóstico ou menos de tratamento dentro da área de genética? Temos várias doenças que a gente consegue fazer diagnóstico e tratamento. Principalmente a gente fala de doenças metabólicas, então principalmente alguns erros do metabolismo, erros inatos do metabolismo, que são erros inatos tratáveis, como a doença de fenilcetonúria. Temos outras doenças, por exemplo, algumas acidemias orgânicas que são tratáveis, que são de diagnóstico mais precoce em crianças mais pequenas. Temos outros diagnósticos metabólicos de umas doenças chamadas, por exemplo, glicogenoses. E temos outras doenças também de início mais precoce, que agora tem mais ênfase na mídia, por exemplo, como atrofia muscular espinhal. A gente já tem vários tratamentos, temos 2 tratamentos aqui no Brasil já liberados para esses pacientes. Temos uma doença chamada acondroplasia, que é o nanismo. Tem também um tratamento que já tem um tratamento que entrou agora, que a gente está tratando alguns pacientes com nanismo. Tem outra doença genética que também é relacionada com baixa estatura, a gente chama ela hipofosfatemia, ligada ao X, ou raquitismo ligado ao X hipofosfatêmico, também tem tratamento. Então, temos uma gama de doenças que tem tratamento relacionado com a fisiopatologia da doença, e as outras doenças, sempre a gente fala, não tem tratamento, tudo tem tratamento, tudo tem alguma coisa que a gente pode fazer, tanto evitando alguns procedimentos desnecessários que muitas vezes são realizados nos pacientes, quanto de reabilitação, tratamento sintomático. Então, de tratamento, temos tratamento para tudo. Para tudo. Pode não ser curativo. Claro. Mas tem atendimento e tratamento ou paliativo. Para tudo. Ou tratamentos paliativos, e tem tratamentos relacionados com a fisiopatologia da doença genética em si também. Agora, por que é tão raro esses profissionais, tendo em vista que realmente a genética, a área da genética, ela é muito importante para tudo isso que a gente está falando, né? Para todos esses, tanto o diagnóstico como a prevenção, quanto o próprio tratamento. Dá para se dizer também que tem se ampliado e olhado com um olhar diferente já para a genética, mais do que se olhou antigamente? Sim, que acontece? Temos vários motivos relacionados com essa questão da raridade dos profissionais relacionados com a área da genética médica. Primeiro, sempre existe essa ideia que doenças genéticas, elas são raras, e na maioria das vezes o que é raro e não pensado não é diagnosticado. Entendi. Então, sempre eram doenças raras você vai ver no livro, nunca vai ver na vida real. Mas as doenças genéticas, elas são raras de forma isolada. O conjunto delas não é raro. Elas estão conectadas com praticamente quase todas as doenças. Temos mais de 7.000 doenças genéticas diferentes. Uma por uma pode ser rara, mas quando você pega o conjunto, não é raro. Se estima que temos 13 milhões de brasileiros com doença genética. Então, não é tão raro. Claro, uma por uma pode ser rara. A outra, a gente tinha muitas limitações antigamente no diagnóstico. Então, tinha algumas suspeitas, mas doenças genéticas, várias doenças, têm manifestações clínicas muito semelhantes, até com doenças comuns, como, por exemplo, algumas acidemias orgânicas podem aparecer em forma de infecção em um recém-nascido, uma sepse em um recém-nascido. Então, o diagnóstico era muito difícil ou inexistente o diagnóstico confirmativo. Hoje em dia, temos muitas possibilidades diagnósticas. A tecnologia facilitou, por exemplo, exames? Facilitou muito. E a tecnologia para exames genéticos era muito cara. Praticamente era inalcançável. Entendi. Hoje continua um pouquinho caro, mas é alcançável. Dá para solicitar exames. E também o investimento na área da genética aumentou muito. Então, antigamente eram doenças
raras e difícil de diagnóstico com poucos recursos de tratamento. Hoje em dia, a gente conseguiu vencer muito nessa questão. Então, temos recursos para diagnóstico, temos recursos para tratamento, temos recursos para seguimento dos pacientes de forma geral. Então, e temos muito investimento na área de saúde relacionada com genética. Então, começou a surgir como uma especialidade atual e do futuro. Começou a ser vista com maior amplitude. Exatamente. O senhor é da Síria. Eu sou da Síria. Está no Brasil há algum tempo, em Chapecó. 10 anos, Olha no Brasil, e em Chapecó 2 anos. 2 anos. E o senhor já trabalhou diretamente, inclusive, com a saúde pública, né? Trabalhei com a saúde pública. A genética é importante que ela entre também na saúde pública, né? De fato, eu me interessei pela genética através da saúde pública, porque quando você está na saúde pública, na atenção primária, você vem da faculdade de medicina também nesse pensamento que as doenças genéticas são raras, começa a trabalhar na saúde pública, na atenção primária, e você começa a ver a quantidade de pacientes com necessidade de atendimento médico especializado. Começa a encaminhar os pacientes para serviços de referência, e você vê que a fila para aguardar uma consulta com geneticista, às vezes de 3 anos, de 4 anos, e você começa a ver uma frequência maior de pacientes. Uma especialidade rara, estou um município pequeno atendendo pelo atendimento público, mas estou vendo quase toda semana pacientes com necessidade de consulta com o médico geneticista. E aí começa a perceber quanto ela pode ter um impacto sobre a saúde pública também. Bom, esse é um assunto que ele é muito abrangente, a gente pode falar de quase em todas as áreas, afinal de contas são mais de 7 mil doenças que estão conectadas de alguma forma com a área da genética. Mas para quem está nos assistindo agora, sim, como faço? Devo procurar? Quando devo procurar um médico dessa especialidade para ter mais informações sobre o meu quadro? Preciso ter um quadro já de saúde preocupante? Temos 2 formas gerais de consultar com o médico geneticista. A primeira, ser encaminhado pelo teu médico assistente. Então depende. A criança geralmente vai ser avaliada pelo pediatra. O pediatra pode suspeitar que a criança pode ter alguma patologia genética e pode encaminhar, ou pode ser, por exemplo, através de exames gerais, como o teste do pezinho alterado, que pode ser suspeitado que a criança pode ter uma doença genética pelas alterações dos exames e ser encaminhado para médico geneticista. Outra questão é quando alguns pacientes têm uma história familiar de alguma doença genética confirmada ou suspeita de doença genética, podem eles procurar de forma direta um médico geneticista ou através do seu médico assistente, ou aquelas doenças que não tem um quadro clínico específico, investigou as causas mais comuns, nunca chegou a um diagnóstico específico, existe sempre a possibilidade de ter uma patologia ou uma causa genética responsável pelos sinais e sintomas do paciente. Então, qualquer manifestações clínicas, de forma geral, quando são inespecíficos, sem uma causa definida, principalmente se tem alguma recorrência familiar, tem um primo, tem um irmão, tem a minha mãe, meu pai tinha sinais e sintomas semelhantes, muitas vezes é importante fazer uma avaliação genética, ou quando tem uma história, tem 4, 5 familiares com a mesma patologia. Então, muitas vezes, essa patologia, mesmo que não aparenta ser genética, ela pode ter uma causa, uma base genética atrás dela. Então, muitas vezes é importante fazer uma consulta, uma avaliação com o geneticista para ver se realmente tem indicação de avaliação genética ou não. E o tratamento direto na raiz do exatamente, quando existe essa possibilidade de tentar um tratamento específico para essa patologia que o paciente está apresentando. Doutor, quero te agradecer muito. Como eu falei, né, é um assunto que rende dá pra gente fazer uma viagem, né? dá pra falar 4, 5 horinhas. Exatamente, mas obrigado por compartilhar com a gente essas informações. Eu acho que, penso, né, que quanto mais a gente disseminar essa especialidade, essas possibilidades, seja para prevenção, seja para tratamento, seja para diagnóstico, de cunho importante para a comunidade. Então,
Obrigado por compartilhar Muito conosco. obrigado pelo momento de esclarecimento para a população interna. Obrigado. Obrigado pelo convite. Doutora Ali Hassan conversou com a gente no quadro Vem de Carona, enquanto chove muito nessa gravação aqui em Chapecó. Lembrando que todas as quintas-feiras eu e você temos um encontro marcado nas redes sociais do Clique RDC, do Grupo Condade de Comunicação, com o nosso quadro Vem de Carona Clique RDC, em parceria com a Caio Mitsubishi Motors aqui de Chapecó. Embarque sempre com a gente, toda semana. No mundo de hoje, é impossível você não ficar conectado. Doido para ganhar likes, conseguir mais seguidores. Mas às vezes, a melhor forma de se conectar é ficando off. As redes. Mitsubishi Motors. For you, for off. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Caio Mitsubishi Motors. For you, for new life.